O governo federal anunciou então que está elaborando um novo decreto para estabelecer algumas diretrizes no que diz respeito às abordagens policiais. Viralizou esse vídeo aí que está na tela. Eu recebi de vários grupos policiais, né? Como eu sou policial, participo de vários grupos policiais. E esse é um assunto, com toda certeza, que diz muito respeito à nossa atividade, né? Enquanto agente público da área de segurança pública. É um tema que frequentemente é abordado e diz respeito quanto ao emprego do uso moderado de força, ao emprego de algemas, o uso de armas letais em algumas abordagens policiais. O que a gente vê, né? Essa é a notícia que tem sido vinculada. Eu pesquisei bastante coisa, vou pausar aqui, eu pesquisei bastante coisa para ver como é que isso tem sido divulgado, né? Porque infelizmente hoje a gente recebe também muita fake news, muita notícia às vezes antiga, que não é clara, enfim, mas essa é o que parece procede, né? Então existe de fato uma comissão, inclusive tem até uma notícia aqui que eu separei, ó, o governo federal discute novas diretrizes para abordagens policiais. E aí eu vou deixar o vídeo tocar, se você ainda não viu, veja aí. Então, Lula vai restringir, impondo novas regras para as ações policiais e de todos os guardas civis do país. Dentre essas exigências, o Planalto pretende restringir o uso de armas de fogo nas ocorrências, definindo o emprego desses armamentos como o último recurso e exigindo justificativa em caso de uso excepcional de algemas. Esse texto a ser publicado vai atualizar as diretrizes previstas em uma portaria do ano de 2010. E, segundo técnicos do governo, o objetivo é reduzir as mortes em ações policiais. Cada estado que não siga essas normas do Planalto poderá deixar de receber verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública. Eu vou começar essa... Bom, essa é a notícia aí, pelo jeito foi divulgado nesse Instagram, brunozambelli.sp. Bom, esse é um assunto, meus caros, que rotineiramente ele é discutido, de fato. Existe os números que são divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, os números revelam que há, de fato, um elevado número da letalidade de ocorrências policiais das quais decorrem uma morte. Então, você tem as mortes decorrentes de intervenções policiais ou lesões corporais decorrentes de intervenções policiais. E sempre há um trabalho na área de segurança pública de tentar diminuir isso, e eu acredito que esse é o interesse de todo mundo, né? Diminuir a letalidade ou diminuir as lesões corporais decorrentes das intervenções policiais. É claro, fatalmente, em alguns casos, vai haver, de fato, a letalidade, ou vai haver também a lesão corporal. Sempre que um indivíduo que está sendo abordado ou que está sendo alvo de uma investida policial, ele investe contra o agente público, claro, o agente público tem que se defender e defender os seus companheiros. Então, no exercício da legítima defesa, o exercício legítimo de uma defesa, o agente público vai, então, utilizando-se moderadamente os meios necessários, vai progredindo com o uso da força. E, se for o caso, causa a morte do indivíduo, do agressor, né? Então, o policial, o agente público da área de segurança pública, claro que vai se defender, sempre que houver um risco à sua incolumidade física ou de um companheiro seu, usando moderadamente os meios que sejam estritamente necessários. Aí pesquisei bastante, vi poucas coisas. Vi nesse site aqui, consultor jurídico, né? Conjur, é um site que tem uma confiabilidade, na minha opinião. E aí tem essa notícia, olha como ela está escrita. O governo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, discute novas diretrizes para abordagens policiais de uso da força. A ideia é alterar uma portaria de 2010 para limitar as circunstâncias em que alguém pode ser revistado e exigir justificativas mais claras para as abordagens. Se aprovadas, as regras valerão tanto para as polícias militar e civil quanto para as guardas municipais. Primeiro ponto aqui que é muito relevante. Essa questão das abordagens, eu não coloquei na tela aí, né? Aqui está o texto da notícia, esse é o site do Conjur. A questão das abordagens, agora está aí para você, tem sido discutida de uma forma mais incisiva perante os tribunais, principalmente o Superior Tribunal de Justiça. A gente vê frequentemente uma discussão ali bastante acalorada no que diz respeito às abordagens policiais e quando essas abordagens policiais são legítimas para a realização de uma busca pessoal. Então a gente tem no sistema de persecução criminal a busca domiciliar. Essa busca domiciliar é reservada a uma decisão do Poder Judiciário. Então, a busca domiciliar ela é autorizada quando o juiz autoriza a realização dela. No curso de uma investigação criminal, é requerido ao juiz, é pedido ao juiz, e o juiz, que seja competente para decidir a respeito daquilo, decide se autoriza ou não a realização da busca domiciliar. Essa é a busca domiciliar, que é diferente do ingresso no domicílio para prender quem esteja em flagrante delito.
Veja, prender alguém em flagrante delito não é busca domiciliar. O ingresso no domicílio, é a violação do domicílio para a prisão da pessoa que esteja em situação de flagrante delito. Beleza? Fora isso, tem as outras situações de violação do domicílio, prestação de socorro, desastre, enfim, mas que não vem ao caso. Então, a busca domiciliar, o ingresso no domicílio para a prisão em flagrante, e você tem uma busca pessoal, que é a revista pessoal de um indivíduo. Os tribunais superiores já têm discutido a respeito de quando é legítima essa busca pessoal. Porque, segundo os tribunais superiores, e em várias decisões, inclusive, em nem todos os casos vai ser legítima a realização dessa busca pessoal. Porque a busca pessoal exige que haja a demonstração de uma fundada suspeita. Então, quando o tribunal entende que não havia a demonstração mínima de que ali havia uma fundada suspeita para a realização daquela busca pessoal, o tribunal tem entendido, os tribunais superiores têm entendido, então, que essa busca domiciliar, essa busca pessoal, né, uma revista pessoal, já não é legítima. E por não ser legítima, aquilo que partiu dela, mesmo que o cara tenha sido encontrado na prática de uma infração penal, não pode ser convalidado. Né? Não há convalidação do flagrante delito se houver ali, antes do flagrante delito, uma ilicitude. Isso é como se fosse uma contaminação consequente. Se você pratica uma violação anterior e depois você encontra um flagrante delito, então você consolidaria uma situação, isso vai ser declarado nulo, vai ser considerado nulo, anulado tudo, porque não houve o respeito anterior aos direitos daquele indivíduo. Mais ou menos essa a ideia. Então, isso já é um negócio discutido de forma bastante frequente nos tribunais, né? Inclusive, a questão da utilização de algemas, que também estaria nesse cenário de abordagem, e a condução de pessoas presas já foi objeto de discussão pelo STF, inclusive objeto da súmula vinculante 11, está aí para vocês, né? Trouxe ela aqui, já leio com você, mas preste atenção, continua a notícia aqui, que informa esse trabalho, né, esse novo decreto para estabelecer essas novas diretrizes que tem sido trabalhado pelo governo federal. O objetivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, veja só como isso tem com toda certeza uma influência do atual ministro da Justiça e Segurança Pública, que era magistrado, era ministro do Supremo Tribunal Federal, então ele já traz essa experiência, e acredito essa experiência no curso do exercício judicante, no curso das vezes em que ele tem se manifestado a respeito disso, dessas abordagens policiais. Então, com certeza, isso é uma influência da carreira do atual ministro da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública. Então, o objetivo do MJSP é reduzir a letalidade das forças de segurança. Caso um ente federativo não siga as futuras regras, poderá ficar sem dinheiro no Fundo Nacional de Segurança Pública. Uma minuta da nova portaria deve ir para a consulta pública em breve, após a próxima reunião sobre o assunto, que acontece em outubro. As informações são do Estadão. O documento, que ainda tramita internamente no Ministério da Justiça e Segurança Pública, chegou a uma primeira versão no início deste mês de setembro, mas já era discutido desde janeiro por um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a participação das polícias e associações de agentes de segurança pública, dos secretários estaduais e dos ministérios de Direitos Humanos e da Igualdade Racial. Aí você tem o resto do texto, eu vou deixar esse link aqui, o link desse texto que é muito interessante. Isso que eu quero consignar com você é o seguinte: não é interesse das instituições, não é interesse dos agentes públicos, eu tenho certeza, matar, né, uma pessoa. Aquela coisa de CPF cancelado, essa comemoração, eu acredito que isso não reflete a maioria do interesse dos policiais que desenvolvem suas atividades. A gente não quer a morte de uma pessoa, a gente quer cumprir a lei, né? E cumprir a lei condiz, na maioria das vezes, conseguir realizar a prisão do indivíduo, né? E quando for necessário, ou seja, para se defender, você não cumpre a lei lesionando ou ferindo fatalmente o indivíduo que tenta agredir você ou o seu companheiro. Você, na verdade, se defende. Então, você está agindo amparado por uma legítima defesa. Não é exercício legal, não é estrito cumprimento do dever legal lesionar letalmente o indivíduo. Na verdade, nesse momento, você age em legítima defesa. Em legítima defesa, e isso eu acredito que seja o interesse de todos nós. A gente acompanha uma discussão hoje aí, que foi, inclusive tem vídeo aqui no canal, sobre a expedição de um mandado de prisão contra o cantor Gustavo Lima. Veja só, quando o cantor Gustavo Lima, se eventualmente fosse preso, porque a decisão até já foi revogada, mas se eventualmente fosse preso, você acha que haveria a necessidade de uso de algemas? Sim, de uma forma teórica, né? Claro que se tratando do caso prático, quem vai saber é o agente público que estiver lá na ponta. Mas de uma forma teórica, a gente pensa que não, né? Vai chegar, vai comunicar a respeito da decisão
E a pessoa que é famosa e tal não vai reagir, não, vamos lá, estou à disposição da justiça. Alguns casos são assim, alguns casos são assim. Porém, nós temos outros casos que não, que o indivíduo que está sendo alvo da ação policial, seja uma abordagem, seja cumprimento de um mandado de prisão, ele reage. Aí, claro, vai ter que ser feita a utilização de algemas. E é nessa toada que o STF já tinha publicado a súmula vinculante 11, né? A súmula vinculante 11, ela consolida um entendimento pacificado do tribunal. E ela deve ser de observância obrigatória para todos os órgãos do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Veja, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificados a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Essa medida, essa súmula vinculante, saiu, né, ela foi divulgada em uma época, aliás, ela foi discutida em uma época em que foi divulgada uma imagem de um agente público, né, que ele fez um colar de algemas no pescoço, e aí ele andava com aquele colar de algemas no pescoço nas operações policiais, e foi esse o momento da discussão. Aí havia, provavelmente, a Defensoria Pública da União e alguns outros órgãos arguíram perante o Supremo Tribunal Federal que ali havia uma utilização, não nesse caso específico, mas em muitos casos havia uma utilização desnecessária das algemas. E aí o STF, então, decidiu que deveria ser demonstrado de forma documental, então, pelo menos que seja escrito lá no documento, né? O policial faz um boletim de ocorrência, por exemplo, então ele escreve ali que foi necessária a utilização de algema em razão do eminente risco de fuga ou receio de fuga do indivíduo. Então aí ele já justifica, né? Não é uma formalidade que excede aquilo que é convencional, não. Basta o agente público ali constar no seu documento que foi necessária a utilização do uso de algemas, e aí está de acordo. Agora é importante a gente consignar o seguinte, né? É importante a gente consignar o seguinte: não podemos admitir, nem podemos esperar que sejam desenvolvidos trabalhos que pretendam desestimular a atividade policial ou gerar um medo, né? Gerar um receio da atividade policial, porque a atividade policial é muito difícil, dos guardas municipais, dos policiais estaduais, dos policiais federais, é muito difícil. Então, ela não pode ser intimidada com um engessamento legal muito forte, né? Normativas, resoluções, decretos que visam engessar de uma forma muito abrupta, porque isso vai diminuir as ações policiais, com toda certeza, e vai refletir negativamente na segurança pública. O policial tem que ter segurança de agir e, eventualmente, quando um ato seu seja considerado ilegal, esse ato não pode ser alvo, por exemplo, de uma anulação do seu trabalho que reflita negativamente na sua vida. O policial não pode, em razão de ter praticado um ato que foi considerado nulo, de repente lá pelo tribunal, o tribunal tenha considerado esse ato nulo, o policial não pode ser responsabilizado, exceto se ele houver agido com dolo. Então, claro, se o agente público agiu com dolo, aí, claro, vai ter que ter responsabilização mesmo. Agora, nos casos em que não há a demonstração clara de que o agente público agiu com dolo, a gente não pode admitir que haja um prejuízo, haja uma responsabilização daquele policial. Então, não é interessante que haja a elaboração de diretrizes que visam a desestimular as ações ou que visam a intimidar as ações policiais. Na verdade, as diretrizes têm que vir para assegurar o trabalho do policial, para garantir a proteção que o policial precisa para desenvolver esse trabalho que é muito difícil. E é claro, aí sim a gente vê reflexos positivos na segurança pública, porque ninguém quer abuso, né? Ninguém quer abuso, ninguém quer ilegalidade, ninguém quer que seja praticado aquilo com o outro que você não gostaria que fosse praticado com você. Beleza? Eram essas considerações. Peço para você deixar seu like aí, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu!